Olá pessoal, tudo bem? Com a graça de Deus, a gente está muito bem progredindo nesses nossos estudos, na nossa aula que a gente vem fazendo diariamente, e isso é muito importante, está sendo muito importante para a minha vida, assim como eu quero que seja muito importante para a sua vida também. Porque não existe a palavra de Deus a gente guardar para a gente, né? Guardar, ficar aqui dentro, ficar aqui na cabeça, na memória, tudo que a gente vai aprendendo, a gente... Deus iluminou, né, os escritores da Bíblia justamente com esse objetivo, para que a palavra dele fosse uma coisa escrita, uma coisa perpetuada para todas as gerações que passar aqui nesse mundo, nesse universo, aqui nessa vida. E se ela foi escrita, significa que a gente precisa ler e compreender e compartilhar tudo isso que a gente está lendo e aprendendo. Hoje nós vamos falar um tema super legal, como você usa o seu dinheiro. Eu já gravei alguns vídeos também pontuando algumas coisas de relacionamento a dinheiro, como que eu uso, que eu aplico o meu dinheiro, enfim. Mas vamos fazer uma pequena oração, tá, gente? Para que nós possamos, com o Espírito Santo, prosseguir, né, com esse vídeo. Senhor, quero te agradecer imensamente por todas essas pessoas que estão ouvindo essa tua mensagem através do meu canal. Não só sou eu que divulgo a tua palavra no mundo, centenas de pessoas ou milhares de pessoas também divulgam a sua palavra. Senhor, que essas pessoas possam acessar o máximo de pessoas que elas puderem e que o teu Espírito possa confortá-las dentro daquela que mais adequa em tua linguagem para o seu entendimento. Senhor, abençoe a todos que gravam a tua palavra e expressam a tua palavra através das redes sociais. Abençoa, Senhor, hoje o nosso dia, para que possamos ter com o Espírito Santo força para que a gente continue na luta, na caminhada do teu nome, Jesus. Amém. Bom, dinheiro, né, gente? É óbvio que a gente precisa desse dinheiro porque a gente precisa pagar as contas, a gente precisa se alimentar, a gente precisa vestir, né, nossas roupas, a gente precisa inclusive ter esse dinheiro para que a gente adquira, né, um conhecimento através da palavra de Deus. Dinheiro não cai do céu, tá? Não adianta vocês acharem que vou me ajoelhar, vou rezar todo dia. Não, dinheiro não vai cair do céu. Você precisa se movimentar para você ter esse dinheiro. Bom, é nesse movimento que você vai fazer, lógico, você precisa saber o que você vai fazer com esse dinheiro que você vai receber. E aí que começa aqui um pouco que a gente vai explicar. Eu preciso ter um plano, eu preciso ter um planejamento para que eu possa conduzir da melhor forma possível todo o dinheiro que eu vou receber. Seja ele em grandes quantias, seja ele em pequenas quantias, mas eu preciso ter esse movimento, tá, gente? Para eu poder conduzir esse dinheiro.
Eu falo para vocês, para início, que existe um relacionamento direto entre como eu uso o meu dinheiro e a qualidade da minha vida espiritual. Olha só, essa equação. Então, se eu tenho uma vida espiritual perturbada, o meu dinheiro ele vai ser perturbado, tá? Ele vai ser perturbado com dívidas, ele vai ser perturbado com cobranças, ele vai ser perturbado com uma série de outros fatores que vai te oscilar muito e te deixar meio, sei lá, tipo irresponsável, ou sei lá, estou trabalhando, estou me matando todos os dias, estou que nem um burro de carga trabalhando e o dinheiro não chega, o dinheiro não dá, o dinheiro cai na conta, no outro dia o banco já levou, o fulano de tal já me cobrou, já chegou. Então, como é que tu equaciona isso? É essa reflexão que tu precisa fazer, é saber como que está a tua qualidade espiritual. Como é que tu estás tratando essa matéria em termos de espírito? Como é que você está te relacionando com Deus, te relacionando com Jesus, com o Espírito Santo? Como é que você está nesse momento para você poder ter um equilíbrio financeiro na tua vida? Veja, gente, que eu gosto muito, para mim uma das melhores passagens que tem na Bíblia é em Mateus, o capítulo 22, do versículo 37 a 40, quando Jesus está conversando com os apóstolos, e Jesus é bem claro: você deve amar o Senhor seu Deus de todo o seu coração. Gente, quando tu amas o Senhor teu Deus de todo o teu coração, vamos lá, vamos começar a equilibrar esse espírito que a gente falou agora. Significa que tudo que você receber é para o Senhor, é para Deus. Tá? Então, quando Jesus fala, você deve amar o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, inclusive quando você receber o dinheiro. O dinheiro é muito mais, não pode ser muito mais importante que Deus, jamais. Nada pode ser mais importante que Deus. Olha um exemplo que eu vou falar para vocês. Quando Abraão levou Isaac para o Monte Moriá, para sacrificá-lo a pedido de Deus, por que ele tomou essa atitude? Porque Abraão amava tanto Isaac que já estava mudando aquele estágio de amor, já estava virando uma adoração. Então, o Senhor Deus chegou com Abraão e diz: já que você ama tanto esse seu filho, leve ele ao sacrifício, ao holocausto. E aí, quando Isaac estava pronto para ser sacrificado no altar que Abraão tinha construído, quando Abraão pegou a adaga, né, e ia enfiar no coração de Isaac, o anjo do Senhor, o próprio Senhor, chegou com Abraão e disse: você já me mostrou que você me ama. Então, esse é um exemplo que a gente tem que levar e gravar para a vida, e levar para a vida. Um outro exemplo comparativo de quem não fez isso. Por exemplo, Adão poderia não ter comido do fruto, não é verdade? Mas ele comeu. Por quê? Porque ele amava Eva. Porque Adão já admirava Eva. Então tenham muito cuidado, porque o veneno, na verdade, ele só é veneno quando se exagera algumas doses. Às vezes você tem um remédio, você exagera aquela dose, esse remédio se torna um veneno. Então, o amor tem que ter muito cuidado, porque ele chega a ser um momento de virar idolatria, de virar adoração. Então, tenham cuidado com as coisas aqui na terra.
principalmente quando se trata de amor. Então você não deve amar o dinheiro, você não deve buscar o dinheiro, você tem que buscar a Deus. Primeiro, que o dinheiro ele é um benefício do seu trabalho, do seu esforço, porque querendo ou não, nós somos servos, né, de Deus. Além de servos, nós somos filhos de Deus. Seguindo ainda o Mateus, né, no seu capítulo lá 22, ele diz: o segundo mandamento mais importante: ame o seu próximo como a você mesmo. Então você deve realmente amar as pessoas e amar a Deus, mas você não deve amar o dinheiro. Você tendo um bom relacionamento com seu amigo, entendendo que o seu amigo ele é seu irmão, vai começar a existir um relacionamento que eu diria que seja um relacionamento sadio espiritualmente entre vocês dois. E aí começa a fluir essa coisa do dinheiro. Então, gente, não queiram gastar seu dinheiro para querer aparecer para essas pessoas. Porque se tu estás gastando o teu dinheiro porque você quer ter um status social melhor, porque você quer se apresentar para aquela pessoa, porque você acha que aquele teu dinheiro vai fazer uma grande diferença na tua vida, se você tiver um carro do ano, se você tiver uma casa grande, se você tiver os teus filhos estarem totalmente bem vestidos, poderem ir para as baladas e você poder curtir as baladas, estar em restaurantes caríssimos, gastando tudo, você está amando o mundo. Você não está amando a Deus. Então, essa relação de vida espiritual, você tem que saber equilibrar para você começar a equilibrar o seu dinheiro. Se a tua vida espiritual estiver desequilibrada, tá? Tuas finanças também estarão desequilibradas. Aí tua vida espiritual está fraca, você vai enfraquecer o teu espírito e tu vai ficar muito vulnerável para as tentações do mundo. Quais são essas vulnerabilidades? Nossa, parece aquela gatona, aquela mulher, aquele corpinho lindo, maravilhoso, né? E aí você acaba olhando para o lado, aí você olha para sua esposa e diz: meu Deus, olha, minha esposa tá meio já passada, né? Olha só essa gatinha bonita que tá olhando para mim, que tá dando bola. Gente, eu tô com grana, eu tenho dinheiro, eu posso dar uma volta com essa gata, botar ela no meu carro, levar ela num motel bacana, fazer o meu H e tal. Então você está muito vulnerável a essas tentações. Isso é uma tentação, assim como uma outra tentação é você querer toda noite estar na balada. É você querer, uma outra tentação é dizer assim: pô, eu tenho condições, eu vou comprar um carro agora do ano, só para mostrar que eu vou comprar um carro do ano. E aí você vai ficando vulnerável a essas coisas. E aí você vai começando a criar um vício. O que é esse vício? É o vício das coisas do mundo. É o vício de querer amar as coisas do mundo. Então, como é que eu elimino isso? Sabendo espiritualmente que não são coisas que Deus nos permitiu. Assim, então, como é que eu começo a fugir dessas situações, né? Como é que eu começo a escapar dessa fraqueza espiritual em relação ao dinheiro? Se vocês forem ler em Lucas, lá no capítulo 16, no 11, é dito que quem for indigno de confiança às riquezas desse mundo será fiel às riquezas celestiais.
Então, ou seja, se eu não começar a ter essa percepção de que tudo que eu estou pegando em dinheiro, eu estou transformando isso em coisas abstratas, em coisas que não vão me dar um retorno, em coisas que não têm absolutamente nada a ver com Deus, com espiritualmente com Deus. Então, Deus vai te confiar outras riquezas? Fica a pergunta, me responde aí. Será que você vai ter condições de ser fiel às riquezas de Deus? E o que tu estás fazendo com o que tu estás recebendo aqui, né, do dinheiro? Olha só, gente, isso vai criando uma certa relação entre o mundo espiritual e o mundo terreno. E olha só que é interessante, que essa relação é dita também, Lucas traz isso aqui, vamos lá no capítulo 12, no versículo 48, e ele passa isso para a gente. A quem foi dado muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito será pedido. Cuidado, gente. Às vezes você tem muitas coisas e você vai ser exigido disso na vida eterna. Não te esqueces lá das nossas conversas, dos nossos vídeos, que nós aqui é passageiro. Nós estamos aqui nesse mundo com uma preparação para que a gente possa estar na eternidade. Por isso que tem essa saga do homem em busca de ser imortal, de ser eterno. Nós somos imortais, nós somos eternos, mas nós seremos eternos na convivência com Deus. E para nós termos essa convivência com Deus, a gente precisa seguir a Jesus. E para que a gente consiga seguir a Jesus, a gente tem que obedecer aos seus mandamentos. E são aqueles dois que eu falei para vocês, né, em Lucas. Primeiro, o maior de todos, amar a Deus. E o segundo, ama teu amigo, tua amiga, teu filho, tua filha, teus parentes, todos que existirem na vida, tá, gente? A vida aqui, gente, ela é um teste. Você tem um cargo de confiança que Deus te nomeou. Se você tem um cargo de confiança que Deus nomeou, você vai ter uma receita. Quanto mais Ele te dá, mais responsável Ele espera que você seja. Por isso, a gente não deve cair em ciladas. Eu já caí, Felipe, mas tu já caiu em cilada muitas vezes. Já me dei mal muitas vezes. Na primeira vez, gente, eu já fali. E aí, eu fico lembrando das vezes que eu me dei mal, que eu fali, que eu perdi as coisas. Justamente, eu consigo, na minha cabeça, e hoje eu acho até graça disso, porque espiritualmente eu estava péssimo, eu não existia espiritualmente. Então, ou seja, o meu espírito estava com fome, com sede, numa perfeita inanição, porque eu nunca tinha buscado o Espírito Santo para ir lá ajudar, socorrer. E ele estava me cutucando, ei, acorda, e eu, o tempo todo tentação, o tempo todo tentação, o tempo todo tentação, o tempo todo tentação, achando que isso era a coisa mais bonita, mais bela do mundo, que eu vou me dar bem nas coisas, enfim. Então, não é isso. Não é isso. Eu fiz a coisa certa em sair, em fugir desse caminho, fiz. A gente sofre por abstinência, sofre, e muito, porque a tentação ela vem
muito forte. Então a gente sofre com essa abstinência. A gente chega num momento que parece que Deus não existe na vida da gente. A gente está pedindo socorro para Ele, parece que Ele sai, que Ele se afasta, mas é para fortalecer a nossa fé. Isso eu já falei também em alguns vídeos aí com vocês, que isso vem o tempo todo fortalecer a fé, porque Deus jamais vai nos abandonar. Quem tem Jesus Cristo, quem crê em Jesus Cristo como Filho de Deus, jamais vai nos abandonar. Isso você pode ter certeza. Não crie, gente, apego às coisas desse mundo. Use-as corretamente para servir a Deus. Jamais para servir o teu ego. Então, gravem isso. Coloquem isso na cabeça de vocês. Se puderem anotar num papelzinho e deixar escrito em algum lugar, é importante. Quando eu comecei a usar as minhas coisas para benefício de Deus, parece que as coisas vão lentamente mudando. Porque não esquece que o meu espírito lá estava fraco. Então, quando uma pessoa está meio fraca, e vai lá para o hospital e vai tomar um soro, não é imediatamente que a pessoa dá um pulo lá da cama, pá, tô bem, vou lá. Não, é um processo lento. É um processo que você precisa criar uma certa estrutura, uma certa musculatura. Você precisa fazer com que os teus hormônios comecem a reagir, você começa a metabolizar os alimentos que você consome, né? E isso aí vai começando o teu corpo responder. E espiritualmente funciona da mesma forma. Funciona. Creem nisso. Não é assim, tipo, me ajoelhei, Senhor, por favor, pelo amor de Deus, eu estou morrendo aqui de dívida, está todo mundo me cobrando, eu estou numa desestrutura familiar, uma desestrutura financeira familiar, que eu não sei mais aonde eu vou buscar uma solução. E aí ele vem, e aí ele se encosta em ti, para saber se realmente você vai ouvi-lo, para ver se realmente você vai atendê-lo, tá? Então, isso requer um alimento espiritual constantemente, não é diariamente, é constantemente. Você tem que pensar em Deus todos os minutos da tua vida, enquanto você tiver vida. Você tem que pensar em Deus, coisas do tipo, Senhor, eu tenho aqui um blazer, vou te mostrar aqui, né, no filme, eu tenho aqui um blazer, mas esse blazer, Senhor, eu quero usá-lo para te servir. Eu não quero usar esse blazer para eu aparecer para as pessoas como se eu fosse alguém importante. Eu quero usá-lo para te servir. Eu ouvi uma vez, eu acho que foi do pastor Cláudio Duarte, que quem está com Deus não precisa ser visto. Frase linda, né? Eu concordo com ele. Quem está com Deus não precisa ser visto. Eu ganhei alguns prêmios, alguns títulos, alguns campeonatos, alguns torneios de tênis, mas nada é mais importante, não existe um prêmio maior para mim do que esse meu renascimento, né, com Jesus, com Deus. Diria para vocês, me perguntariam, tua vida está ótima, está mil maravilhas, você está... Não, eu trabalho, eu sirvo para o Senhor. Então a minha vida vai estar de acordo com Deus quer que ela esteja. Eu não posso cobrar de Deus em absolutamente nada.
porque eu acho que quem é servo, né? Quem é trabalhador de alguém, quem tem um emprego, um cargo, como eu falei para vocês, que Deus me delegou, eu tenho que chegar com o meu patrão e cobrar dele algumas coisas. Eu tenho que ouvi-lo, eu tenho que seguir. Lógico que quando eu me ajoelho, quando eu oro ao Senhor, eu coloco para Ele, eu exponho as minhas dificuldades. Eu exponho para Ele, assim, os meus projetos, os meus planejamentos. E se for realmente o propósito dele, que eu siga com aquele projeto, eu vou obedecê-lo de uma maneira bem clara. Bom, gente, espero que hoje, né, essa minha conversa com vocês, esse conselho, tenha ajudado, despertado um pouco, para que você de repente entenda por que você está nesse distúrbio financeiro lá na tua casa, por que você está nessa confusão. E aí faça isso, faça uma reflexão e veja como é que você está espiritualmente, tá? Um forte abraço a todos, aguardo vocês num próximo vídeo. Muito obrigado também, tá? Pelas mensagens, obrigado pelos likes, obrigado por compartilharem, né, os meus vídeos, e até a próxima, gente. Obrigado.